Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação confirmada pelo pessoal do Identidade Esmeraldina. Um abraço aí para a galera que confirmou o seguinte: o Lucas Andrino neste momento está muito atento no futebol português, ou seja, tanto de jogadores brasileiros, podem acontecer também chegada de gringos, desde que eles já conheçam o futebol brasileiro, tá? E o Goiás está sim monitorando este mercado, tanto é que a informação também recentemente confirmada do interesse, a sondagem, enfim, o estudo do Goiás em contar com o Pablo Roberto, meio-campista do Casa Pia da primeira divisão portuguesa. Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. No vídeo de hoje, quais jogadores foram procurados já pelo Lucas Andrino do futebol português para o Goiás nessa janela de transferências? O Rildo foi uma negociação que acabou se concretizando, jogador que pertence ao Santa Clara de Portugal, esteve na primeira divisão portuguesa no ano passado e agora o Goiás busca a chegada de outros atletas, como por exemplo do Sorriso, né? O ponta esquerda, ponta direita, foi procurado pelo Verdão nesse ano. O Sorriso tem 23 anos de idade e pertence ao Famalicão, tá? Ele estava emprestado pelo Red Bull Bragantino. Pelo visto, o Famalicão executou o direito de compra, tanto é que ele tem um contrato até o final da próxima temporada europeia por lá. Então o Sorriso continua no Famalicão. Foi uma negociação que o Goiás acabou procurando, só sairia mediante uma compensação financeira, e o clube português também tinha um interesse no atleta e o jogador também nesta primeira experiência em Portugal. 15 jogos, um gol marcado e 2 assistências. Jogador que aqui no Brasil foi revelado pelo Juventude, uma boa Série A em 2021. O Red Bull Bragantino também no ano passado marcou 9 gols. Eu acredito que seria assim uma boa aquisição. Só 23 anos de idade, eu ficaria de olho para os próximos anos, tá? Uma outra possibilidade também de um jogador que foi procurado pelo Goiás no ano passado é o lateral esquerdo Matheus Quaresma. O Quaresma ele tem 27 anos, pode fazer essa função tanto como um lateral esquerdo quanto também um ponta esquerda, né, um ala. Na última temporada acabou tendo uma grave lesão, tanto é que ele só jogou 9 vezes e deu 2 assistências. Nesse ano, né, nesta nova temporada, desde o mês de junho, já vem treinando normalmente, está assim 100% adaptado para recomeçar, né, retomar aí no Arouca. Jogador que tem contrato por lá até junho da temporada que vem, então já está em reta final também. Foi uma indicação na época do Armando Evangelista para o Goiás na sequência da Série A. O Goiás que precisava fazer uma compensação financeira, algo impossível de acontecer, né, no ano passado. Sobre a Liga Portuguesa, eu tenho algumas ressalvas, tá? Se a gente vê que, tirando os grandes clubes, né, o Porto, o Benfica, o Sporting, o Braga, tirando esses, o que o Goiás pode contratar do restante geralmente é muito ruim, tá? Se a gente pegar, tudo bem que não que o Goiás tenha um olhar certeiro para contratações, né? Acho que até muito pelo contrário, se a gente pegar os últimos anos. Só que são jogadores no nível, por exemplo, do Rildo, que acabou de chegar, como por exemplo o Sávio, lateral esquerdo. Do ano passado tinha o Anderson Oliveira, o Alano, o Matheus Babi, o Rafael Guzzo. Então assim, a Liga de Portugal ela não é extraordinária. Se o Goiás contratar jogadores que têm um histórico aqui no Brasil e já tenham jogado bem, como por exemplo do Sorriso, né, já em primeira divisão, um cara testado, aí tudo bem. Mas por exemplo, o Matheus Quaresma, antes de jogar no Arouca, ele nunca tinha feito, por exemplo, nem sequer uma Série B, né, interessante. E aí ele chega no Arouca e acaba se adaptando, fazendo 3 temporadas como titular. Acredito que para a Série B, esses jogadores até podem resolver, tá? Esses que o Goiás acabou contratando, o próprio Matheus Quaresma, o Pablo Roberto. Só que, por exemplo, achar que esses caras são craques por estarem no futebol europeu, não é, tá? Não é, e também para a Série A não resolve. Acho que o Goiás e outros clubes também, o Vitória, acabou fazendo muito isso, até mesmo o próprio Atlético Goianiense. Às vezes, alguns jogadores que você pode repatriar, mas que tem um histórico, um lastro aqui de bons jogos no Brasil. Agora, jogadores que fazem a carreira completa em Portugal, eu acho que para uma Série B até pode ajudar, mas para a Série A acaba deixando a desejar. E eu gosto do Matheus Quaresma, acho que o Goiás até poderia procurar mais um lateral esquerdo, né? O Cristiano deve sair do clube, então tem o Sander e o Luiz Henrique, que não é da posição. Nesse momento, o Lucas Andrino ele trabalha com algumas posições, tá? Deve chegar um zagueiro canhoto, um camisa 8, um meia atacante e também um ponta. A tendência é que seja isso, um meia atacante ou um lateral, enfim, vai depender muito.
de como o Goiás vai se posicionar no mercado, acredito que esses reforços têm sim que chegar, porque o Goiás, mesmo tendo alguns jogadores interessantes para a Série B, em grande parte a fase deles são ruins, e também acho que ainda falta um grande nome, um cara para colocar a bola debaixo do braço e chamar a responsabilidade,